Olá, eu sou o repórter Vinícius Agoto, do Núcleo de Eleições da Gazeta, e nós estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Linhares. A cidade conta hoje com 4 candidatos na disputa deste ano para comandar o Executivo, e essas entrevistas vão focar nas propostas de cada um deles para diferentes áreas, como saúde, educação e segurança, para que você, eleitor, escolha aquele que acredite ser a melhor opção. E o nosso entrevistado de hoje é o Maurinho Rossoni, do PL, candidato. Seja bem-vindo. Eu já começo com a primeira pergunta e contar também o tempo a partir de agora. Pergunta sobre mobilidade urbana. Linhares é conhecida como uma cidade que tem aeroporto, mas não tem rodoviária. A atual gestão anunciou o projeto para a construção de uma, e se o senhor for eleito prefeito, pretende dar continuidade a esse projeto? Sim, antes de tudo agradecer a todos os telespectadores, a você, Vinícius, que comanda toda essa série. Obrigado aí pelo carinho. Sim, a mobilidade com certeza é um dos pontos, né, um dos pilares principais de uma cidade igual Linhares, uma cidade hoje aí que vai chegar em 200 mil habitantes logo, logo, e a mesma estrutura continua. Então a rodoviária, que é o sonho do linharense, infelizmente mais uma gestão se passa e não é concluída. Então eles anunciaram um projeto que ninguém entende como está sendo, e nós, claro que vamos entender como esse projeto foi, que eles fizeram, né, tentar lançar algo que nem no papel ainda está direito, e a gente vai fazer essa rodoviária e vai entregar ao município, porque, de fato, isso é um sonho do linharense, que até hoje, em tantos anos da nossa cidade, não tem uma rodoviária decente. Bairros aí como Vila Isabel, Canivete, Vila Betânia, entre outros, são carentes de infraestrutura, como, por exemplo, pavimentação. São pelo menos 11 comunidades nessa situação. O que o senhor vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos moradores, e tem previsão aí de obras de novas unidades de saúde, escolas, praças, nesses bairros mais carentes de Linhares? Com certeza. O município de Linhares, ele, né, adquiriu vários empréstimos nesses últimos anos, que passaram aí da ordem de 300 milhões de reais, e infelizmente obras prioritárias de infraestrutura não chegou a quem precisa, aos moradores, como você citou, esses bairros. Uma força-tarefa precisa ser feita para reduzir a máquina de Linhares e sobrar dinheiro para esses investimentos. Precisa de escolas, precisa de estrutura de pavimentação, de estrutura de drenagem. Então, locais ainda estão sendo alagados com a chuva, e esses mesmos locais e vários outros ainda falta água na torneira. Então, prioridade de Linhares hoje é a estruturação de um novo SAI, a estruturação de caixas d'água e, claro, ampliar a rede de pavimentação e drenagem. Infelizmente, Linhares deixaram a cidade crescer de forma desordenada, e a população está ficando à mercê de detalhes. Por isso que falta infraestrutura em algumas escolas, precisa ser feito novas escolas em locais prioritários, e o nosso dever é trazer a cívico-militar e colocar nos bairros mais carentes para poder, além de tudo, fortalecer a segurança e, claro, ampliar essa rede aí toda de pavimentação da cidade, porque alguns bairros foram priorizados e outros que precisam mais ainda não foram. Agora, falando de educação, uma reclamação frequente na cidade é a questão do piso salarial do professor. Segundo o portal da transparência do município, o docente aí em Linhares recebe cerca de R$ 2.800 por mês, e hoje o piso nacional da educação é de mais de R$ 4.580. Existe algum plano para aumentar essa remuneração, caso o senhor seja eleito? Sim, não só da educação, vários outros setores do serviço público de Linhares estão com salário abaixo do que o piso. E uns, Vinícius, até mais do que isso. Tem gente que recebe menos do que o salário mínimo, o que de fato é uma vergonha para a população, uma vergonha para o servidor público de Linhares. Como eu disse, citando outro exemplo, precisamos de fazer essa máquina pública se tornar mais eficiente, que o serviço da Prefeitura de Linhares se torne mais eficiente, para você reduzir gastos, reduzindo o número de contratados. É uma vergonha o número de contratados. E aí você, em vez de dar o salário aos professores no piso, eles fazem uma complementação que não é segurança dentro do cargo, não é segurança para o professor, e aí
para isso tudo ficar camuflado dentro de uma folha salarial e você ter mais contratados ao invés de valorizar quem é efetivo. Esse é um dos exemplos que a gente vai corrigir, e para corrigir isso tem que sobrar dinheiro no caixa, porque hoje eles estão gastando tudo. Sobrando dinheiro no caixa, a gente vai melhorar, claro, quem precisa e, claro, cortar quem não precisa. Agora, falando de empregos, apesar de ter um dos maiores parques industriais do Espírito Santo e dos principais polos de agronegócio capixaba, Linhares ainda fica atrás da Grande Vitória, das 4 principais cidades aqui da região metropolitana, na geração de empregos, segundo dados do CAGED do ano passado. O senhor tem algum plano para ampliar o acesso ao mercado de trabalho na cidade e também para a cidade depender menos aí da indústria e do agro, diversificar mais a economia? A economia de Linhares é uma cidade que as pessoas amam morar aqui. Mas de uns anos para cá, devido a uma má gestão, devido à falta de harmonia entre o governo do estado e a prefeitura de Linhares, muita gente deixou de investir aqui. Muitas empresas poderiam ter vindo para Linhares nesses últimos anos e deixou de vir por causa de briga e falta de infraestrutura. Então, como que você faz? A cidade já é uma potência e a gente tem que melhorar ainda mais porque outras empresas estão deixando de vir, porque falta harmonia entre o estado e a prefeitura. E aí você vê grandes empresas deixando de vir para cá e fortalecendo outros municípios ao redor, porque outros municípios estão, às vezes, com alguma infraestrutura um pouco melhor, com posto de saúde, com mais segurança nas ruas. Linhares hoje passa por um período complicado de segurança. E as empresas ficam com medo de investir aqui. Então, o nosso plano, melhorando a infraestrutura, outras empresas virão. E, claro, o mais importante, romper essa briga de Estado com a Prefeitura de Linhares para que a nossa cidade, de fato, continue a crescer e outras empresas continuarem a vir para cá e assim sim, ocupar esse lugar de destaque que pode ser, claro, à frente de grandes cidades aí da Grande Vitória. Candidato, dados mostram que apenas 46% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches em Linhares. Quais serão as medidas, caso o senhor seja eleito, para abrir mais vagas para atender especialmente as mulheres que estão fora do trabalho, justamente porque não tem com quem deixar o filho, a filha? Isso aí, Vinícius. Esse é o ponto prioritário dentro dos nossos planos. Se você sentar para ver, nenhum outro candidato de Linhares fala sobre isso. Eu trago um exemplo do sul do Brasil, que já é um modelo de sucesso. Para isso é onde você traz o transporte escolar, além de você ter um transporte estruturado para todos os municípios, você botar o transporte escolar para as criancinhas, que vão aí de 6 meses, 1 ano, até 4 anos, que hoje não é transportado em Linhares. Então você fazendo o transporte com monitores e com a cadeirinha, você vai resolver esse problema que hoje é um problema sério, até para colocar essas mães no mercado de trabalho, Vinícius. Então, isso não pode ser obrigatório, a mãe vai saber o dia e o momento que essa criancinha vai poder participar da creche, e aí sim, esse ensino infantil forte, com escolas bem estruturadas, com professoras bem capacitados e bem remunerados, você vai poder botar essas criancinhas dentro dessa escolinha, e aí sim, ela podendo transportar, a mãe vai poder acessar o mercado de trabalho, que hoje ele não acessa. Esse é um problema sério. Eu sou do meio rural, eu vejo isso na rua, e eu vou resolver esse problema. Candidato, a gente tem 2 minutos, queria aproveitar para fazer 2 perguntas diretas. A primeira sobre segurança pública. Linhares registrou 28 homicídios dolosos no Espírito Santo, que é um número 10% menor que o ano passado, mas a cidade é a 5ª ainda no estado com mais casos desse tipo de crime. A pergunta que eu tenho é qual a estratégia para melhorar a questão da segurança pública? E também, como agora a gente tem 1 minuto e 30, já faço a última pergunta, que é que o senhor aí acredita que o senhor merece ser eleito prefeito de Linhares? 1 minuto e 30. Segurança. Linhares, de fato, tem um rótulo de uma das cidades mais perigosas do Brasil. A gente precisa romper com isso, porque vejo hoje uma briga, como eu venho falando, governo do estado com prefeitura. E aí você deixa um efetivo militar menor do que necessita.
Em paralelo a isso, cidades grandes não adianta mais. As cidades de grande porte precisam de ter uma guarda municipal reforçada. O último concurso público da Guarda Municipal de Linhares foi em 2011. Então você tem um baixo efetivo em Linhares e aí sim, a gente precisa de fortalecer a Guarda Municipal e pedir ao governo que ajude nessa orientação na gestão tática da segurança. E aí sim, a gente vai reduzir drasticamente esses problemas de segurança da cidade de Linhares, que são históricos. E eu falo com você, quem entende de gestão pública é o Maurinho Rossoni para ser candidato de Linhares. Por isso que a população vai votar, está começando a conhecer o Maurinho, que era o desconhecido, e nós vamos fazer uma revolução porque o Maurinho entende de gestão pública e de gestão do servidor público. Por isso que quando eu estive no Incapé, como um exemplo, foi o ano que mais gerou atendimentos no Incapé proporcionalmente. A gente aumentou em 23% o Incapé em atendimentos. Por quê? Porque a gente sabe gerir o serviço público e a gente tem uma experiência de tratar o servidor público como ele merece, dando o que ele merece e cobrando da forma certa. Então, por isso que o Maurinho Rossoni é o melhor e eu peço a todos aí a consideração do voto para quem de fato vai trabalhar e é isso que a gente pensa. Eu sou o Maurinho, número 22.